Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana, trazendo paz e clareza. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que foi escrito, olha, num dos momentos mais sombrios que se pode imaginar. É o capítulo 33 do livro de Jeremias. E para a nossa conversa de hoje, a gente vai usar o texto bíblico, claro, mas principalmente os comentários de um teólogo chamado Charles H. Dyer. E, olha, ele nos dá uma lente fantástica para entender as nuances aqui. Com certeza, o cenário que o texto pinta é de arrepiar. É de cortar o coração. Pensa bem, o profeta Jeremias está preso? E não numa masmorra qualquer, né? Não, no pátio da guarda. De lá, ele provavelmente conseguia ouvir os sons da guerra. Lá fora, o exército da Babilônia cercando Jerusalém, a cidade sendo estrangulada, sabe? A destruição era só uma questão de tempo. E mesmo assim, o capítulo faz parte do que os estudiosos chamam de livro da consolação. Exato. É um paradoxo brutal. E a nossa missão hoje é justamente essa: entender como, no meio do caos, no meio do juízo iminente, pode surgir uma promessa tão radical de esperança. É o tipo de tensão que define a experiência humana, né? A realidade que você vê com os olhos e a promessa que você ouve com o coração. E Jeremias está vivendo no epicentro disso tudo. Sim. O julgamento que ele mesmo profetizou por décadas estava acontecendo. E Deus escolhe exatamente este momento para falar sobre o futuro. É como se Deus estivesse dizendo, sim, isso está acontecendo e é terrível, mas olha, não é o fim da história. Não é o fim da história. Perfeito. Vamos começar por aí, porque os primeiros versículos já nos jogam nesse contraste. Já começam com tudo. Sim. Os versículos 4 e 5 pintam um quadro assim de desespero total. O texto fala das casas de Jerusalém e até dos palácios reais sendo demolidos. E o mais chocante é por quem? Pois é. Não são os babilônios, são os próprios defensores da cidade numa tentativa final, desesperada, de usar os escombros para reforçar os muros. Imagina o nível de desespero para demolir a própria casa, o símbolo da sua família, ou o palácio, o símbolo da nação. Tudo isso na esperança de adiar o inevitável por mais um dia. E o texto ainda piora. Sim, ele adiciona uma camada de horror. Diz que esses mesmos escombros se encheriam com os corpos dos que morriam na batalha. É uma imagem pesadíssima. Mostrando a consequência direta do que o texto chama de maldade da nação. É o fundo do poço. Totalmente. E é nesse exato momento, com esse barulho da destruição ao fundo, que Deus faz um convite a Jeremias. É o famoso versículo 3. Chame por mim e eu o responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, que você não conhece. E o comentário do Dyer destaca algo fascinante sobre essa palavra, ocultas. Isso é muito bom. A palavra hebraica original batsar não significa só secretas. A ideia é de algo inacessível, fortificado, tipo uma cidade murada que você não consegue entrar. Isso muda tudo, né? Deus não está só dizendo, vou te contar uns segredos. Não. Ele está dizendo, Jeremias, eu sei que, do seu ponto de vista, o futuro é uma fortaleza impenetrável de desespero, mas clame a mim. E eu vou te dar a chave, vou te mostrar o que está dentro desses muros. Uau! É um convite para ver a realidade pela perspectiva divina que transcende a catástrofe do momento. Exatamente. Então qual é essa revelação? O que tem dentro desses muros? Bom, o Dyer organiza essa revelação em 3 grandes promessas de restauração. E elas são quase o espelho reverso do que estava acontecendo. Ok. Qual é a primeira? Primeiro, a restauração da terra e do povo. Deus diz que vai trazer Judá e Israel de volta do cativeiro e restaurar-lhes a sorte. Ou seja, a perda da terra seria revertida. O que já seria uma promessa gigantesca. Mas não para por aí. O segundo elemento é uma purificação espiritual profunda. O texto diz, eu os purificarei de toda a sua maldade e perdoarei todas as iniquidades. Isso é crucial. Mostra que Deus não está só consertando as circunstâncias externas. Ele está tratando da causa do problema. A raiz do problema, que é a rebelião do coração humano. Não é só voltar para casa. É voltar para casa diferente, renovado. E o terceiro elemento? É a restauração da honra. E isso, para a mentalidade da época, era talvez o mais impressionante de tudo. Jerusalém,
estava prestes a virar um sinônimo de fracasso, de abandono. Uma piada entre as nações. Exato, mas Deus promete que a cidade se tornará para ele um motivo de renome, de alegria, de louvor. E olha que detalhe incrível. As outras nações, ao verem o bem e a paz que Deus daria ao seu povo, iriam tremer de medo e de espanto. Espera aí. Tremer de espanto com a prosperidade deles. Não com o poder militar, mas com a bênção que eles recebem. Sim, isso vira de cabeça para baixo a dinâmica de poder do mundo antigo. Totalmente. A reputação de Deus, que estava sendo manchada, seria vindicada não por vingança, mas por um ato de restauração tão abundante, tão inexplicável, que o mundo pararia para olhar e reconhecer que algo divino estava acontecendo ali. A bênção sobre Israel se tornaria uma proclamação para o mundo. Que ideia poderosa. E isso nos leva direto para o segundo segmento, né? Dos versículos 10 a 13. Isso. A linguagem aqui é muito poética. Deus começa reconhecendo a realidade sombria. Ele diz, neste lugar do qual vocês dizem, é uma desolação, sem pessoas e sem animais. Ele não ignora a dor, ele valida o que todo mundo está sentindo. E essa validação é importante. Mostra que a esperança bíblica não é um otimismo cego que nega a realidade. Não é. É uma esperança que encara a desolação de frente e, mesmo assim, declara um futuro diferente. É uma esperança forjada no fogo. Pois é. E a partir dessa realidade sombria vem a promessa. Neste lugar, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Ah, isso é lindo demais. É muito mais do que dizer que as pessoas vão voltar. O som de um casamento é o sinal mais fundamental de que uma sociedade acredita no futuro. Significa que as pessoas estão dispostas a formar novas famílias, a ter filhos. A construir a próxima geração. É o antídoto perfeito para o desespero de uma nação à beira da extinção. E junto com o som do casamento vem o som da adoração. O texto fala da voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Cantando aquele refrão, né? Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A vida social e a vida espiritual. Os dois pilares da comunidade seriam restaurados. O coração da nação voltaria a bater. E a análise de Dyer aponta que essa restauração não seria só um evento isolado em Jerusalém. O texto é bem específico geograficamente, né? Muito específico. Ele menciona as cidades de Judá, a região montanhosa, as planícies da Cefelá, o Négueb no sul, o território de Benjamim. É como se Deus estivesse traçando um mapa e dizendo: nenhum centímetro dessa terra que parece perdida será esquecido no meu plano. Exatamente. A abrangência é fundamental. E tem uma metáfora linda que fecha essa sessão no versículo 13. A dos rebanhos. Essa mesma. Os rebanhos passarão novamente pelas mãos de quem os conte. À primeira vista, parece só uma imagem do campo. Mas tem mais, né? Tem muito mais. O Dyer nos ajuda a ver o contraste. O povo tinha sido liderado por pastores reis, líderes que falharam catastroficamente com eles. Agora, a imagem é de um pastor cuidadoso, que conhece cada ovelha, que conta para ter certeza de que nenhuma se perdeu. Ah, entendi. Simboliza uma restauração que não é só em massa, mas é pessoal, detalhada, cheia de cuidado. Perfeito. São promessas incríveis de restauração. Mas vamos ser honestos. Vindo de alguém na prisão, vendo a cidade queimar, a pergunta óbvia é: como eu posso ter certeza disso? Isso não é só um delírio para me sentir melhor. É a pergunta de $1 milhão. E é aqui que o texto faz uma virada genial. Ele não apela para uma fé cega, mas para algo sólido. Alianças. Exato. A última parte do capítulo, dos versículos 14 a 26, é toda sobre a garantia. Deus não deixa suas promessas flutuando no ar. Ele as ancora em compromissos que ele já tinha feito. Ele basicamente diz: confiem no meu caráter, não nas circunstâncias. E isso, um caráter expresso nessas alianças inquebráveis. E ele destaca duas: a aliança com Davi e a aliança com os sacerdotes levitas. Certo, vamos olhar a primeira, com Davi. A promessa é de que Deus fará brotar um renovo justo da linhagem dele. Um futuro rei que vai governar com justiça. E que vai receber um nome incrível: Senhor Justiça Nossa. A própria identidade do rei é a justiça de Deus. Mas aí entra o problema que um cético poderia levantar.
Essa promessa parece ter falhado, né? O trono de Davi ficou vago em 586 a.C. e a monarquia nunca mais foi a mesma. E essa é a objeção óbvia. Para o povo daquela época, deve ter soado como uma promessa quebrada. E aí que a análise de Dyer se torna tão crucial. O que ele diz? Ele esclarece que a promessa da aliança davídica nunca foi sobre uma monarquia ininterrupta, mas sobre uma linhagem ininterrupta. Ah, é uma distinção sutil, mas que muda tudo. Muda tudo. A promessa era de que a linhagem real de Davi nunca seria extinta. O trono poderia ficar vago por séculos, mas a linhagem continuaria, até que, no tempo certo, viesse o Messias, o renovo justo. Isso cumpre a promessa à risca sem negar a dolorosa realidade histórica do exílio. Faz todo sentido. Exato. E imagino que a mesma lógica se aplique à segunda aliança, com os sacerdotes levitas. A promessa é que eles nunca deixarão de ter descendentes para ministrar. Mas, de novo, os sacrifícios pararam. Pararam por uns 70 anos, com o templo destruído. Então, assim como no caso de Davi, a promessa não era de rituais contínuos, mas da preservação da linhagem sacerdotal. Certo. Deus estava garantindo que a tribo de Levi não seria aniquilada, não desapareceria. Ele preservaria a linhagem para que, quando o templo fosse reconstruído, o ministério pudesse ser retomado por quem de direito. Em ambos os casos, então, a promessa é sobre a perpetuidade da semente, da descendência. Exatamente isso. Ok, a lógica é clara. Mas mesmo assim é preciso muita fé. Então, para selar o acordo, Deus usa uma das analogias mais espetaculares de toda a Bíblia. Nos versículos 20 e 21. É o checkmate teológico. É o argumento final. Sim, Deus diz basicamente: vocês querem saber o quão certas são as minhas promessas? Tentem isso. Vão lá fora e quebrem a minha aliança com o dia e com a noite. Façam o dia não vir na hora certa. Se conseguirem fazer isso, só então a minha aliança com Davi e com os levitas poderá ser quebrada. Uau, isso é... A magnitude dessa afirmação é difícil de absorver. Ele está atrelando a fidelidade da palavra dele à estrutura mais fundamental e confiável do universo. É como dizer, você pode duvidar de tudo, dos seus líderes, da sua força, de si mesmo, mas você não duvida que o sol vai nascer amanhã. Minha promessa é assim, é uma lei da natureza. E isso era uma resposta direta ao que o povo estava dizendo. O texto menciona que eles falavam, o Senhor rejeitou as duas famílias que tinha escolhido, se referindo a Israel e Judá. Havia um sentimento profundo de abandono. A crença de que Deus tinha desistido deles para sempre. Baseado na sua própria identidade como Criador. O Dyer ressalta que Deus está, na verdade, recorrendo às suas alianças mais antigas, com a criação e com as patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Isso. A questão final não é a fidelidade do povo, que claramente falhou, mas o caráter imutável de Deus. O Deus que estabeleceu as leis do cosmos é o mesmo que fez as promessas. O caráter dele exige que ele as cumpra. Então, para a gente resumir essa jornada, a mensagem central de Jeremias 33 é que mesmo no ponto mais baixo, na ruína total, os planos de Deus para o futuro não são só otimistas, eles são inabaláveis. Estão fundamentados não em circunstâncias ou na performance humana, mas no próprio caráter eterno de Deus, tão confiável quanto a sucessão do dia e da noite. A esperança aqui não é um sentimento vago, é uma certeza cósmica. Exatamente. E isso nos deixa com o pensamento final para reflexão, algo que emerge direto dessa analogia poderosa. Qual seria? O texto usa a regularidade do dia e da noite como prova da fidelidade de Deus. Então, a pergunta que fica é: como observação consciente das coisas que a gente considera permanentes na natureza, o nascer do sol, as estações, as marés, como isso pode nos dar uma nova perspectiva sobre a firmeza das promessas, sejam elas divinas ou até os compromissos que nós fazemos, num mundo que parece tão incerto e caótico? Uma excelente questão para levarmos conosco. Que Deus abençoe todos os ouvintes.